Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre mercado financeiro e sistema financeiro nacional. A gente começa falando um pouco o que são mercados, né? Na verdade, os mercados eles podem ser classificados como ambiente de trocas, né? Ambientes onde ocorrem trocas. No mercado tradicional, geralmente troca-se produtos ou serviços, né? Por dinheiro. Então, os produtos ou serviços são o objeto e o dinheiro é o instrumento de troca. No mercado financeiro, esse objeto, né, de troca, ele passa a ser o dinheiro. Então, no mercado financeiro, a diferença, né, do mercado financeiro para o mercado tradicional é que o objeto é o dinheiro e não um produto ou serviço. Nesse mercado financeiro, os agentes, né, os atores envolvidos nesse processo, normalmente trocam dinheiro à vista por dinheiro a prazo, acrescido de rendimentos. O que significa isso? Quando você adquire, por exemplo, né, um fundo de investimento, você está pagando à vista, uma cota, né, de um fundo de investimento, você está pagando à vista por um papel, né, para no futuro receber de volta esse dinheiro que você investiu, que você pagou, né, mais algum tipo de rendimento já pré-estabelecido ou acordado, né, para um prazo específico. No mercado financeiro, os produtos financeiros, eles são instrumentos jurídicos que especificam as condições de remuneração e de devolução do dinheiro. Então, como eu falei antes, se você adquire uma cota de um fundo por um valor X, para receber de volta esse dinheiro, né, depois de um prazo estabelecido, mais uma rentabilidade. Isso precisa estar documentado, isso precisa estar escrito, né, num contrato, em um termo, porque que é o chamado instrumento jurídico, né, para que ambas as partes fiquem respaldadas, tanto quem vendeu o título quanto quem comprou. Então, toda movimentação, toda negociação envolvendo produtos financeiros, né, ela vai estar respaldada, ela vai estar resguardada por cláusulas contratuais. Existem diversos agentes que compõem o mercado financeiro e eles são divididos em agentes superavitários e agentes deficitários. Os agentes superavitários, eles são aqueles que detêm o capital, são aqueles que possuem capital e estão em busca de remuneração para ele. Enquanto os deficitários são aqueles agentes que precisam de capital, né, para atender suas necessidades. É importante ressaltar que as instituições financeiras é que fazem a intermediação entre esses agentes. Então, existe um ambiente organizado, normatizado, né, e fiscalizado por diversos órgãos governamentais, a maior parte deles, que tem por objetivo conciliar os interesses desses agentes, né, para que os superavitários tenham segurança, né, em aplicar suas poupanças e os deficitários também se sintam seguros e motivados em tomar esses recursos emprestados. Então, aqui tem um esquema, né, básico para a gente entender essa relação entre o agente superavitário, que está representado aqui pelo poupador, e o agente deficitário, que está representado aqui pelo agente tomadores, né? E a intermediação feita aqui pelos bancos, as instituições financeiras. Então, aqui um exemplo de que o banco, ele remunera, então, o banco, ele capta o recurso aqui do poupador, então o agente que tem um capital para poupar, ele vem e entrega ao banco e o banco remunera esse agente a 1%, remunera esse capital a 1%. E aí o banco passa, né, a armazenar essa poupança, esse valor, e oferece àqueles agentes que necessitam de capital, que são os agentes tomadores. Só que aí o banco vai oferecer esse capital aos agentes tomadores, que são as pessoas e empresas que precisam de capital, a uma taxa um pouco maior, né? Porque ele remunera o poupador a 1%, então ele paga ao poupador 1% sobre o capital e ele cobra do tomador, né, da pessoa para quem ele, do agente
agente para quem ele empresta esse capital, ele cobra 3%. Então, essa diferença, né, entre a taxa que o banco paga ao poupador e cobra do tomador de recurso, ela é chamada de spread. Ok? É o famoso spread bancário. Então, é essa diferença, né, entre o percentual que se cobra do tomador e que se paga ao poupador. Agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é dividido em mercado de crédito, mercado monetário, mercado de câmbio e mercado de capitais. Sendo que os mercados de crédito, monetário e câmbio, eles são regulamentados pelo Banco Central do Brasil, enquanto o mercado de capitais é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários. E agora no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre compreender, né, o que é cada um desses mercados que compõem o mercado financeiro. Bom, o mercado de capitais é o espaço onde são comercializados os títulos, ações e derivativos em bolsas de valores. Então, quando a gente coloca, né, fala, né, a respeito da Bolsa de Valores, nós estamos falando do mercado de capitais. Então, Bolsa de Valores, sociedades corretoras e outras instituições. Por exemplo, um investimento em LCI ou LCA, que são letras, né, de crédito imobiliário ou do agronegócio, de um banco de investimentos, compra de um lote de ações na Bolsa de Valores. Então, quando um indivíduo, né, faz um investimento em LCI ou LCA em um banco ou adquire um lote de ações na Bolsa de Valores, ele está atuando no mercado de capitais. O mercado de crédito é o espaço onde são negociados os recursos de curto, médio e longo prazo para pessoas e empresas que buscam capital para capital de giro ou consumo. Então, o Banco Central é que é responsável, né, por controlar e normatizar esse mercado e através do Conselho de Política Monetária é que se definem os juros básicos da economia que vão refletir, né, nas taxas dos empréstimos. O mercado de câmbio é o mercado onde ocorre toda a troca de moeda. Então, existem, né, uma infinidade aí de moedas, né, pelo mundo, cada país, a maior parte dos países tem a sua própria moeda, alguns, como os da zona do euro, compartilham, né, da mesma moeda, mas sempre que há necessidade de trocar, por exemplo, real por dólar, real por euro, euro por libra, você está operando, né, esse indivíduo que tem necessidade de trocar a moeda de uma nação pela moeda de outra, está trocando, né, está realizando uma operação no mercado de câmbio. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, quando alguém viaja, por exemplo, para os Estados Unidos e quer comprar dólares, está atuando no mercado de câmbio. E, por fim, o mercado monetário. Nesse mercado, são realizados os empréstimos de curto prazo, onde os vencimentos, né, desses empréstimos são inferiores a um ano. Então, geralmente, essas negociações elas se dão através de títulos do Tesouro. O Banco Central e as instituições financeiras é que são os agentes desse mercado. Então, toda transação, né, de empréstimo inferior a um ano, ela é classificada como uma atividade própria do mercado monetário, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele é o conjunto das instituições, né, formado por todas as instituições que trabalham para o funcionamento da política econômica do país. Então, essas instituições, né, elas fazem parte, né, da dinâmica de compra e vendas que ocorrem nos mercados. Então, onde houver uma operação de natureza monetária, essa operação ela envolve algum intermediário financeiro. Nesse caso, essa operação ela é uma operação que está acontecendo dentro do chamado Sistema Financeiro Nacional. Aqui eu coloquei para vocês uma tela do site do Banco Central do Brasil, onde tem a representação dos órgãos que compõem o sistema financeiro
nacional. Então, nós temos aqui os órgãos, na primeira linha, né, os órgãos normativos, na segunda, os supervisores e na terceira, os órgãos operadores. Aqui, nessa primeira coluna, nós temos o mercado financeiro. Então, aqui é a parte, né, relacionada com moeda, crédito, capitais e câmbio. Então, os órgãos todos que nós vamos ver aqui nessa primeira coluna se relacionam ao mercado financeiro. Na segunda coluna é a parte de seguros privados e na terceira de previdência fechada. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre os órgãos, né, que compõem o sistema financeiro nacional e que se relacionam com seguros e previdência. Mas o nosso foco está aqui no mercado financeiro. Então, o órgão normativo do mercado financeiro é o Conselho Monetário Nacional. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos. Aqui é só um esquema, né? É uma tela do Banco Central que representa, né, a nomenclatura principal aqui, os órgãos, né, o agrupamento dos órgãos principais. O órgão normativo é na área de mercado financeiro, que é o Conselho Monetário Nacional. Órgãos supervisores, nós temos o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Agora, no campo dos operadores, né, do Sistema Financeiro Nacional, aí nós temos aqui os grupos de operadores. Então, ligados ao Banco Central, nós temos os bancos, né, comerciais, bancos de investimento, bancos mistos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, as instituições de pagamento, administradoras de consórcios, corretoras e distribuidoras de valores e demais instituições não bancárias, né, que operam no mercado financeiro, mas não são instituições bancárias. Todos esses grupos aqui reúnem, né, órgãos que operam dentro do mercado financeiro, que são supervisionados pelo Banco Central, seguindo as normas, né, as orientações normativas do Conselho Monetário Nacional. E nessa outra abinha aqui nós temos a parte de Bolsa de Valores, né? O órgão supervisor da Bolsa, das operações, né, de bolsas de valores, de mercadorias e futuros, é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o supervisor, e as operadoras são as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros, ok? Então, nosso foco está aqui. Aqui, na parte de seguros privados, nós temos como órgão normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados e como órgão supervisor a chamada SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados. E aí as operadoras, né, os órgãos operadores da parte de seguros são as seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas, né, de previdência e sociedades de capitalização. É importante aqui a gente saber o que é, né, o órgão normativo, né, então quem cria, né, as normas para a área de seguros e quem faz a supervisão, que é a SUSEP. Então, todo seguro, todo resseguro é supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados. E na área de previdência fechada, nós temos como órgão normativo o Conselho Nacional de Previdência Complementar e como órgão supervisor a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E as operadoras são as entidades fechadas de previdência complementar e fundos de pensão. Então, esse esquema aqui representa, né, todos os órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, sendo que normativos e supervisores, né, têm por objetivo, como o próprio nome diz, criar, né, as orientações normativas, e os supervisores eles executam, né, essas normativas por meio de supervisão. E aqui as entidades que operam. Então, quando você vai adquirir um seguro, você está atuando aqui, né, você vai se relacionar, você como pessoa física vai ter a intermediação de um operador, né, de uma seguradora, para poder adquirir um seguro. Mas esse seguro, ele vai estar de acordo, a atuação dessa seguradora vai estar de acordo com as normas criadas lá em cima pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, ok? Bom, aqui eu coloquei um outro organograma, né, do Sistema Financeiro Nacional.
Então, nós temos aqui o conselho, são as mesmas informações, né, só está um pouco mais detalhado. Então, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. E vinculados a eles, as instituições, então aqui normatiza, aqui supervisiona e aqui opera, né? Então, as instituições financeiras, elas podem ser públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, bancos comerciais estaduais. Podem ser privadas, bancos comerciais de modo geral, bancos de investimento, bancos múltiplos, sociedades de crédito, né, imobiliário, de crédito de financiamento e investimento, sociedade de arrendamento mercantil. E nós temos aqui órgãos auxiliares, né, que são a Bolsa de Valores, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras e agentes autônomos. Então, o organograma do Sistema Financeiro Nacional é esse, sendo que aqui dentro desse grande sistema nós temos o subsistema normativo, que é composto por Conselho Monetário Nacional, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários, e todos os demais fazem parte do chamado subsistema operativo, né, que são os órgãos e entidades que operam no mercado financeiro dentro do Sistema Financeiro Nacional. Então, agora que nós já vimos, né, o organograma do Sistema Financeiro Nacional, a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos, né, que compõem esse sistema. A gente começa com os órgãos normativos, e eu vou detalhar para vocês os órgãos do Sistema Financeiro Nacional que atuam no mercado financeiro, ok? A gente não vai falar, por enquanto, da parte de seguros e de previdência privada. Então, a gente começa com o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão responsável por expandir as diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Então, são funções, né, do Conselho Monetário Nacional: estabelecer diretrizes gerais das políticas monetárias, cambial e creditícia, por exemplo, definir meta de inflação, né, e disciplinar todos os tipos de crédito existentes no mercado. Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Então, todas as normas, né, relacionadas ao funcionamento das instituições financeiras são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos e disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. Então, toda orientação, né, com relação a normas para essas atividades aqui são algumas, né, funções do Conselho Monetário Nacional. Ele, digamos assim, está atento a tudo isso, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial, né, é porque cabe ao Conselho Monetário Nacional criar as diretrizes, né, estabelecer as normativas para tudo que se relaciona à política monetária e cambial. Então, ele é um órgão normativo e regula o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Mas, como nós vimos lá no organograma, quem fiscaliza, quem supervisiona é o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, nesse caso aqui, o Banco Central é chamado também de órgão executor, porque o Conselho Monetário Nacional estabelece as diretrizes e quem fiscaliza, né, quem põe em prática, digamos assim, essas diretrizes é o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, um site, né, a parte do site do Ministério da Economia, que fala sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, aqui dentro vocês encontram também uma série de informações, né? A gente não fala detalhadamente sobre tudo, porque quando a gente fala em órgãos que normatizam, que fiscalizam, que supervisionam, são órgãos que atuam com base numa legislação muito ampla, né? E nosso objetivo não é detalhar a atuação desses órgãos, é conhecer, saber que eles existem, né? Então, a gente agora está começando a compreender como que se organiza o sistema financeiro nacional, dentro dele o mercado financeiro, que é composto, né, por 4 mercados, não é um mercado só, como nós vimos anteriormente, e
dentro, né, dessa estrutura, os órgãos que têm o papel de normatizar, de supervisionar e de operar dentro desse sistema. Então, quem tiver interesse, né, de se aprofundar nesse conteúdo, tem aqui na página do Ministério da Economia a parte que fala sobre o Conselho Monetário Nacional. Agora a gente vai falar sobre os órgãos supervisores. A gente começa com o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele é o principal órgão executor, então ele é um órgão supervisor, mas que tem papel de executor. Ele executa as orientações do Conselho Monetário Nacional, ok? E é responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Então, o papel do Banco Central é importantíssimo, né, dentro da economia brasileira e também da área financeira. Suas principais funções são autorizar o funcionamento e também fiscalizar as instituições financeiras, executar a política monetária e cambial, né, estabelecida pelo governo e pelo Conselho Monetário Nacional, efetuar as operações de compra e venda de títulos públicos federais, então isso aqui tudo cabe ao Banco Central, receber o recolhimento compulsório das instituições financeiras, exercer o controle de crédito e da movimentação de capital estrangeiro, emitir moeda, né, um papel importantíssimo do Banco Central, a emissão de moeda. Então, é um órgão muito importante dentro do sistema financeiro nacional. E, como eu já disse, ele é um órgão executor e cabe a ele fiscalizar as instituições financeiras e cumprir a meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Eu destaquei aqui essa informaçãozinha em amarelo porque digamos assim, o papel principal, talvez, né, do Banco Central do Brasil. Então, para a gente reforçar aquilo que é o mais importante, ok? Aqui é o site do Banco Central do Brasil. Interessante que vocês entrem, né, para observar que tipo de informação eles colocam aqui, né? Então tem aqui nesse campo de publicações alguns artigos interessantes, algumas apostilas falando, né, sobre a atuação do Banco Central, enfim. E aí ele traz sempre aqui as cotações, né, de moedas, porque ele regula, né, fiscaliza toda essa parte. Então é tudo da alçada do Banco Central. Os indicadores, né, utilizados no mercado, muitos são definidos pelo Banco Central. Então, aqui ele coloca, né, essa aba que fala sobre a política monetária, estabilidade financeira. Então, aqui cédulas e moedas. Então, é um site interessante para consulta. Ok? Eu coloquei aqui para que vocês tenham esse interesse, né, de entrar lá e de observar e de fazer as leituras e conhecer um pouco mais, né, sobre o que o Banco Central faz. Inclusive, esse talvez seja um dos órgãos do Sistema Financeiro Nacional que mais a gente ouve falar, porque no noticiário, né, na parte de economia e finanças, sempre se fala muito sobre o Banco Central, porque o papel dele é realmente muito importante. E aí, dentro dessa parte, né, de Conselho Monetário Nacional, Banco Central, existe o Copom. O Copom, ele é o Comitê de Política Monetária e um dos papéis, né, principais do Copom é estabelecer a taxa básica da economia, a taxa Selic. Então, ele é um órgão, né, que é formado pelo presidente do Banco Central e diretores, e a cada 45 dias o Copom se reúne para definir a taxa básica de juros da economia, a Selic, né? A Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E para definir essa taxa Selic, o Copom ele considera uma série de variáveis, né? Como, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o nível de atividade econômica, o cenário externo, né? Então, essa parte aqui, né, de inflação, contas públicas e atividade econômica se relaciona mais com o cenário interno, mas eles também levam em consideração o cenário externo. Então, vocês devem ter acompanhado, né, especialmente nesse ano de 2020,
falou-se muito nisso, né? O Copom se reuniu e decidiu mais uma vez baixar a taxa básica de juros da economia, baixou a Selic, em virtude da pandemia. Então, levou-se em consideração, né, o cenário externo de pandemia, o impacto, né, da pandemia na atividade econômica, o rombo nas contas públicas, enfim. E aí, nesse caso, a decisão do Copom é de baixar essa taxa de juros, né, da economia, com o objetivo de estimular a movimentação de dinheiro, né, no mercado. Então, essas transações, né, envolvendo dinheiro. Então, esse é o papel importantíssimo do Copom dentro do sistema financeiro nacional. E ele é um órgão ligado, né, diretamente ao Banco Central do Brasil. Agora falando sobre o outro órgão supervisor, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Antes de falar sobre a Comissão, né, de Valores Mobiliários, a gente vai falar um pouquinho, porque esse termo, muitas vezes, ele não é comum, né, não é um termo utilizado fora do ramo da administração, da economia. Então, valores mobiliários, né, entende-se por valores mobiliários, o investimento realizado em dinheiro com o intuito de se obter lucro, ofertado ao público e sobre o qual o investidor não possui controle direto. Então, os principais valores mobiliários, né, são as ações, as debêntures, notas promissórias, cotas de fundos de investimento. Então, esses valores mobiliários, né, que são esses papéis aqui, eles são a comercialização deles, né, é supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários, que tem papel análogo ao do Banco Central do Brasil, lá na área das instituições diretamente ligadas ao mercado ao mercado monetário, de câmbio e de crédito. Aqui a gente vai falar sobre o mercado de capitais. Então, a CVM ela é responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no país, com o objetivo, né, de ampliar o investimento no mercado de capitais, né, na renda variável especialmente. Então, nós vimos agora recentemente, em virtude da queda na taxa Selic, uma migração, né, das pessoas que investiam no mercado de renda fixa para o mercado de renda variável, né, o mercado de ações especialmente. Então, quando você adquire, né, títulos que sejam ações, debêntures, né, fundos de investimento, você está adquirindo papéis, você está movimentando, né, valor no mercado que é da alçada da Comissão de Valores Mobiliários. Então, toda a regulamentação, a supervisão fica por conta dela. Aqui o site, né, da Comissão de Valores Mobiliários, também interessante, como é diferente, né, do Banco Central, que sempre está na mídia, né, a Comissão de Valores Mobiliários não está sempre na mídia, porque até bem pouco tempo atrás o mercado de capitais no Brasil nem era tão forte assim, então não se falava muito nela, mas é interessante entrar aqui no site, né, e ler, se informar, né, sobre a atuação, tem uma série de informações relevantes aqui, né, e eu acho que vocês vão se familiarizando com uma parte do mercado financeiro que é muito importante para as empresas e também para as pessoas, né, então eu sugiro que vocês naveguem, né, por essas páginas que eu estou colocando aqui, para se familiarizar com esses órgãos e com a atuação deles. Agora falando sobre os órgãos operadores, né, a gente começa com o banco comercial. Os bancos comerciais eles são as instituições públicas e privadas que têm por objetivo proporcionar suprimento de recursos para financiar a curto e médio prazos, né, a comércio, indústrias, prestação de serviços e as pessoas físicas de modo geral. É o banco tradicionalmente, né, conhecido por todos nós. A principal forma de captação de recursos do banco comercial é por meio dos depósitos à vista, né, que são as contas correntes,
Mas ele também pode captar depósitos a prazo, né, por meio de CDB, né, da venda, né, da comercialização de títulos de CDB. Esse tipo de instituição deve ser constituída obrigatoriamente como sociedade anônima, né, SA, e deve ter na sua razão social o termo, né, a expressão banco. Então, os bancos comerciais, eles são um dos principais, né, órgãos operadores do Banco Central do Brasil, né, relacionados ao Banco Central do Brasil, desculpa. Então, são os bancos que, normalmente, né, as pessoas físicas e jurídicas têm a sua conta corrente, sua conta poupança, para a movimentação de valores. Nós temos também, como órgão operador, né, como órgãos operadores ligados ao Banco Central, os bancos de investimento. Os bancos de investimento, eles são instituições especializadas em financiamento. Financiamento de capital fixo e capital de giro, a médio e longo prazos. Eles também são especializados na administração de recursos de terceiros, então administração e vendas de fundos de investimento, intermediação, né, da negociação de títulos e valores mobiliários. Então é um tipo de banco, né, como o próprio nome já diz, focado nas atividades de investimento e financiamento. E esses bancos, eles captam recursos somente via depósitos a prazo, ou seja, eles não captam depósitos por meio de conta corrente, né? É o chamado depósito à vista. Então, um banco de investimento que tenha na sua natureza, né, de constituição apenas ser um banco de investimento, ele não oferece o serviço de conta corrente, o produto, né, de conta corrente. Então, se você tem uma conta corrente, pessoa física ou jurídica, certamente é em um banco comercial ou múltiplo, porque o banco de investimento não oferece o produto conta corrente. A forma que ele tem de captar depósitos, né, é por meio dos títulos, dos depósitos de longo prazo, né, depósitos a prazo, não depósito à vista. E aí nós temos também os órgãos operadores bancos múltiplos. Aí sim, são as instituições que realizam as operações ativas, né, e passivas, sendo ativas operações de crédito e passivas de captação e serviços diversos por intermédio das seguintes carteiras. Então, o banco múltiplo, ele pode oferecer tudo que o banco comercial oferece, tudo que o banco de investimento oferece. Se ele for de natureza pública, ele pode também oferecer os produtos dos bancos de desenvolvimento. Produtos de crédito imobiliário, de crédito, financiamento e investimento, né? Então são os produtos das instituições financeiras, e de arrendamento mercantil, que são os chamados leasing, operações de leasing. Então o banco múltiplo, ele pode oferecer todas essas carteiras. Ele é constituído sempre, né, para ele ser caracterizado como um banco múltiplo, ele precisa ter no mínimo, oferecer no mínimo 2 carteiras dessas que estão aqui, sendo que obrigatoriamente uma delas deve ser comercial ou de investimento. Então, e como a gente falou anteriormente, o banco que tem a carteira comercial, ele pode oferecer conta corrente, né? Ele pode captar depósitos à vista. Então, por exemplo, um banco múltiplo, ele pode ter aqui a carteira comercial e a carteira de crédito imobiliário. Ele pode ter a carteira de investimento e a carteira de leasing, né? E isso já caracteriza um banco múltiplo. Dentro também, né, dos órgãos operadores do Banco Central, nós temos as corretoras de títulos e valores mobiliários. Então, basicamente, são instituições, né, que a área de atuação delas é o mercado acionário, o mercado de ações. As funções dessas corretoras, né, de títulos e valores mobiliários, operar em bolsa de valores, né? Comprar e vender títulos por conta própria, né? E também de terceiros, administrar as carteiras, né, de títulos dos clientes, instituir, organizar e administrar os clubes de investimento, operar em bolsa de mercadoria e valores
também por conta própria de terceiro, e praticar operações de compra e venda também de metais preciosos no mercado físico, entre outras. Então, basicamente, são essas empresas, né, que hoje em dia até a gente tem visto crescer no mercado, né, e à medida que vão crescendo se tornam mais conhecidas de todos nós, que são as corretoras, né, onde as pessoas que, por exemplo, desejam investir em renda variável vão e abrem uma conta, né, muitas delas tem aí a corretagem zero, outras têm um valor fixo ou por operação, né? Então essas corretoras elas negociam, são as intermediárias, né, para negociação de ações em bolsa de valores, por exemplo. E elas são fiscalizadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, pois elas operam nos dois ambientes, né? Então, as corretoras, elas operam tanto no mercado financeiro de modo geral, quanto especificamente na Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros. Então, elas sofrem, né, a fiscalização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, embora no organograma, né, que eu apresentei lá, vocês devem ter visto que tem também, né, uma caixinha lá dentro da Comissão de Valores Mobiliários, só da Bolsa de Valores, mas como elas operam em bolsas, elas também estão sujeitas a essa fiscalização da CVM. Outro órgão operador são as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que são sociedades, né, distribuidoras de títulos e valores constituídas como sociedade anônima ou limitada, né, por cota de responsabilidade. E na sua denominação social tem que constar que ela é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Elas exercem, né, funções semelhantes a corretoras, mas elas não operam em bolsa, ok? Então, elas atuam, né, no mercado de títulos e valores mobiliários, com exceção da Bolsa de Valores. Na bolsa, só as corretoras podem operar. Agora a gente vai falar sobre a Bolsa de Valores, né, que é um dos órgãos operadores ligados à Comissão de Valores Mobiliários, né? E as bolsas, elas são as instituições administradoras de mercados, no caso brasileiro é a B3, Brasil Bolsa e Balcão, é ela, né, responsável pela Bolsa de Valores do Brasil, e administra, né, os mercados de bolsa e de balcão organizado. A diferença entre esses mercados está apenas nas regras de negociação que são estabelecidas para os ativos registrados em cada um deles. E a B3 também é responsável por administrar o mercado de bolsa de derivativos e de futuros, né, que são também títulos, né, papéis negociados na bolsa. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês o print da página principal do site da B3, também interessante vocês entrarem, né, para se familiarizar um pouco com as atividades da Bolsa. E nós temos aqui, né, o índice Bovespa, que é o índice formado, né, pelos papéis que são negociados em bolsa. Então, quando a bolsa está em alta, como nesse caso aqui, né, mais 1,9 e 97 mil pontos, significa que a maior parte dos papéis negociados ali estão em alta. Então, a gente observa, né, vocês devem ouvir falar na TV, quando acontece tem alguma crise iminente ou alguma incerteza, né, no mercado, seja na área econômica, financeira, social, de saúde, no mundo inteiro a gente ouve a bolsa está operando em baixa em virtude da, né, incerteza em relação à pandemia, né, a Europa vivendo segunda onda. Então, a gente observa sempre, né, que o mercado de ações ele é muito sensível àquilo que acontece não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro, em termos econômicos, sociais, políticos, de saúde, enfim. Tudo que acontece no mundo impacta o mercado de ações. Então, esse é o site da B3. Bom, agora a gente vai falar sobre os sistemas e câmaras de liquidação e custódia. O que significa isso? A gente vai ver como que são liquidadas as operações realizadas por todos os agentes
que operam dentro do sistema financeiro nacional. Então, como se processa, né, o pagamento e o recebimento dos recursos financeiros e a custódia de títulos e valores mobiliários transacionados. Então, o sistema financeiro nacional, ele diariamente, né, tem um volume enorme de pagamentos, recebimentos, de negociação de títulos. Esses títulos que são adquiridos, por exemplo, através de uma corretora. Então, o indivíduo, né, abre uma conta numa corretora para negociar ações em bolsa, para, né, entrar no mercado de renda variável por meio de ações. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela adquire ações, ela passa, né, a ser ali, a proprietária daquelas ações, mas essa ação fica sob a custódia da Bolsa de Valores, da corretora de valores, desculpa. Então, todas essas operações de pagamento, de recebimento, de custódia, né, de títulos, de ações, de todo tipo de valor mobiliário, elas são realizadas no chamado sistema e câmara de liquidação e custódia. A gente vai ver agora um pouquinho como que ele funciona. Bom, então, pessoal, dentro, né, do sistema de liquidação e custódia, nós temos a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic é um sistema eletrônico que processa, né, o registro, a custódia e a liquidação financeira das operações, de todas as operações realizadas com títulos públicos federais, né? Então, por isso que a taxa de juros da economia é chamada de taxa Selic, né? Porque o objetivo é que ela seja uma taxa média ajustada, né, dos financiamentos diários que são apurados nesse sistema, né, nesse sistema de liquidação. Por isso que ela é chamada de taxa Selic. Nós temos também a CETIP, que é a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados. Então, aqui, enquanto a Selic ela é relacionada, né, aos títulos públicos federais, né, por isso que é a chamada, né, a taxa Selic é a taxa básica da economia. A CETIP é a Central de Liquidação de Títulos Privados. Ela é a integradora, digamos assim, do mercado financeiro, né? E a CETIP, ela é uma companhia, pode-se dizer que ela é uma empresa, né? Uma companhia de capital aberto, que oferece serviço de registro, central, depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Então, por meio de soluções, né, de tecnologia, ela proporciona liquidez, segurança e transparência para as operações financeiras. Então, na verdade, a CETIP ela contribui, né, para que o mercado financeiro brasileiro se torne cada vez mais confiável, né, mais sustentável. Então, para que o mercado seja uma instituição confiável, né, onde as pessoas e empresas, todos os agentes se sintam confortáveis de negociar, de efetuar transações, é importante que haja transparência e segurança, principalmente, né? E o papel da CETIP é justamente garantir, né, essa liquidez, segurança e transparência para a operação do mercado. Aqui eu coloquei um link, né, para um vídeo no YouTube, como uma sugestão para se vocês quiserem depois assistir. É um videozinho interessante que fala sobre a CETIP, né, explora um pouco mais esse assunto. Então, para quem tiver interesse, acessa lá depois. Não é um vídeo meu, tá? É um vídeo de uma pessoa que faz, né, diversos vídeos na área de sistema financeiro. Eu acho que vocês vão gostar. Agora a gente vai falar sobre a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A CBLC ela atua como uma contraparte, né, central para todos os agentes de compensação. Então, na verdade, ela está entre compradores e vendedores, né, assumindo todos os riscos desse processo, desde o fechamento do negócio até a sua liquidação. Então, o papel, né, principal da
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia é da confiabilidade ao processo, garantias, né, de que ele vai se realizar conforme o acordado, né? E embora a CBLC possa custodiar, né, porque ela atua tanto na liquidação quanto na custódia de títulos, ela pode custodiar diversos títulos, né, e valores imobiliários, mas o principal são as ações, né, de companhias abertas que negociam seus papéis na B3. Então, se, por exemplo, um indivíduo abre uma conta numa corretora e adquire ações, né, de empresas que negociam na B3, ele vai estar operando, né, sob a responsabilidade, digamos assim, da CBLC. E é óbvio que ela cobra uma taxa de liquidação. Então, quando a gente observa as notas de negociação que as corretoras emitem, nós temos lá uma série de taxas e emolumentos que são referentes ao que a corretora cobra, né, se ela cobrar a taxa de corretagem, e também a taxa de liquidação, que é cobrada pela CBLC. Então, o papel dela, né, mas são taxas assim, a maior parte delas, né, percentual, no site da Bolsa vocês encontram esses percentuais sobre o valor movimentado. E o objetivo dela é dar confiabilidade, né, garantias ao processo de aquisição de papéis na Bolsa de Valores. E por fim, pessoal, sobre os sistemas e câmaras de liquidação e custódia, nós vamos falar sobre o sistema de pagamento brasileiro. Esse sistema, né, é um conjunto de procedimentos, regras e sistemas operacionais que são usados para transferir recursos, né, e realizar o processamento, a compensação e a liquidação de qualquer tipo de pagamento realizado no Brasil. E fazem parte, né, desse sistema o Banco Central, as instituições financeiras, a CETIP, né, que nós já vimos, a Selic, a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, né, CBLC, entre outras. E esse sistema, né, ele precisa ser o mais confiável possível, de modo a evitar qualquer tipo de colapso, né, no sistema financeiro nacional. Toda operação de pagamento precisa ser processada, né, de maneira eficiente para que essa relação entre pagadores e recebedores aconteça da maneira correta, né? Então, esse processo, né, esses sistemas responsáveis, né, pela compensação bancária, por exemplo, precisam ser extremamente confiáveis para que quem efetua o pagamento de um título tenha ali a certeza de que a pessoa que tem o direito de receber aquele valor vai receber também de maneira correta. Então, esse é o sistema de pagamento brasileiro. E assim nós chegamos ao final desse conteúdo, né, sobre mercado financeiro e sistema financeiro nacional. Obrigada por vocês assistirem e bom estudo e até a próxima aula.